Pronto. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Vamos à nossa quarta aula do nosso pré-militar. Agora, a gente está alternando, né? A primeira foi Física 1, foi Mecânica, a segunda foi Física 2, a terceira Física 1, hoje a quarta é Física 2 de novo. De novo, vamos para a parte de termo, de calor, com um assunto que cai muito, que a gente precisa deixar isso bem claro para você, porque é questão de prova certamente, que é a parte relativa à calorimetria, as trocas de calor com os processos e como é que um corpo reage à entrada, tá? Principalmente os sólidos e os líquidos, à entrada ou saída de energia térmica, tá? Em relação à temperatura, mudança de fase, por aí vai. Então, repare, vamos trabalhar esse negócio aqui para você ver a parte teórica. Aí depois a gente mata os exercícios que estão com vocês aí. Bom, o nome do assunto, já falei para você, é esse aqui. Calorimetria. Bem conhecido de todos, uma parte importante da prova. Olha só. Quando um sistema troca calor, quando ele ganha ou perde essa energia, duas coisas podem acontecer, basicamente, com os corpos sólidos e líquidos. Com gases acontecem mais coisas, mas aí a gente vai estudar especialmente nos gases. Tá? Repara, hoje a gente vai estudar duas reações claras ao ganho ou à perda de calor. A primeira delas é muito clara, é a famosa variação de temperatura. Vou usar θ para temperatura, já que eu vou guardar o tempo, tá, gente? Olha só. Variação de temperatura. Vou escrever aqui. Variação de temperatura. Você entende bem isso aqui. Essa é relativamente fácil. Você sabe que a tendência dos corpos, quando recebem calor, é aumentar de temperatura. E quando perdem calor, emitem calor, é diminuir de temperatura. Então, esse é um avanço claro do que acontece com os sistemas quando trocam calor. Ganhar ou perder a temperatura, esquentar ou esfriar. Mas não é só isso que acontece. Principalmente nos corpos sólidos e líquidos. Olha bem, tem um outro aspecto. Depois de perguntar assim, pode um corpo ganhar calor e não mudar de temperatura e não aquecer? Pode. E não é uma coisa só que pode acontecer. Nós vamos fazer uma principalmente hoje na calorimetria, que é o seguinte. Senhoras e senhores, quando, por exemplo, você tem um cubo de gelo a 0 graus Celsius na pressão normal, que é a temperatura que ele está pronto para mudar de fase. Se você não der calor para esse cubo de gelo a 0, ele não vai virar água líquida. Ele só vira se ganhar calor. Só que esse calor não é para aumentar a temperatura. Esse calor é para quebrar a ligação química. É para fazer o que era sólido virar o que? Líquido. Por exemplo, olha só, vamos pensar uma coisa assim. Vou pular de cá para não tampar o que está sendo feito ali. Repara. Você tem gelo, por exemplo, a menos 10, a menos 20 graus Celsius. Gelo que não está pronto para mudar de fase. Não está pronto para virar água líquida. Se você dá calor para ele vai aumentando a temperatura. Tá? Isso vai fazer as moléculas vibrarem mais. Quanto mais temperatura, mais vibração. Você vai botando calor e vai aumentando a temperatura. E vai vibrando, vai vibrando. Vai chegar num ponto, vou fazer uma figura assim, que a vibração é tal que a ligação não aguenta mais. Imagina que seja uma mola. Tu foi colocando energia, foi vibrando mais, foi aumentando a temperatura e foi aumentando a amplitude da vibração. E você colocando energia e aumentando, até que chega num ponto que a mola
no limite dela. A ligação química não aguenta mais. Se você colocar mais calor ali naquela hora, ao invés da temperatura aumentar, você quebra a mola e passa na ligação de sólido para o quê? Líquido. Enquanto você está fazendo a mudança de fase, que muitos chamam de mudança de estado, eu vou deixar você falar isso por enquanto, mas depois eu vou te mostrar que tem um pequeno errinho teórico nisso aí. Deixa eu ver da minha frente aqui. Olha só, na realidade, quando uma substância entra no ponto de fusão dela, de passagem de sólido para líquido, no ponto de ebulição, de passagem de líquido para vapor, ou voltando, perdendo calor, essas passagens são feitas mantendo a temperatura constante. A temperatura não muda. Tá? O que muda é a fase, é o estado físico, como alguns chamam. Tá? A questão básica é a seguinte: nessa mudança, precisa rolar energia, precisa rolar calor, mas não é calor que aumente ou diminua a temperatura. O gelo, enquanto está passando para a água líquida, a temperatura dele se mantém constante. Ele não aumenta de temperatura, ele fica no zero. Depois que passar tudo para líquido, aí começa a aumentar de temperatura de novo. Por exemplo, quer ver? Água na pressão normal, tá? Ela passa para vapor, ela ferve a 100 graus Celsius. Antes de 100 graus Celsius, ela está ganhando calor e está variando o quê? A temperatura. Tá? Chegamos no 100 na pressão normal. Chegamos no limite. Se você tiver com um corpo cozinhando nessa água fervendo, eu vou aumentar o fogo para cozinhar mais rápido. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque se você aumentar o fogo, só vai passar de líquido para vapor mais rapidamente. Mas a temperatura vai se manter o quê? Constante. A água líquida, na pressão normal, não passa dos 100. Você coloca calor e você vai quebrando as ligações e ela vai virando vapor. Enquanto ela vira vapor, a temperatura dela se mantém o quê? Constante. Tá? Então, olha só. Existe, por enquanto, essas duas etapas. Vai ter mais depois. Mas o calor para variar a temperatura e o calor para fazer a mudança de fase. Essa é a forma correta de se referir à famosa mudança de estado, mudança de fase. Crianças, esse tem um nome, esse tem outro nome. Calor que provoca mudança de temperatura. Calor sensível. Calor sensível para mudar de temperatura. Calor para mudar de fase. Calor latente. Quando eu fizer para você, tá? Um problema, e que eu falar em calor latente, a temperatura está se mantendo constante e está havendo mudança de o quê? Fase. E o cara está ganhando calor, por exemplo, você está numa pedra de gelo, a 0 graus Celsius. Pode ser uma fogueira. Ela está recebendo calor, a pedra de gelo. Ela está aumentando de temperatura? Não. Se ela está a 0, ela está virando líquido. Enquanto ela vira líquido, a temperatura dela se mantém o quê? Constante. Certo? Por exemplo, quer ver? Se eu fizer aqui uma figura assim, ó, em que nós teríamos, vamos supor, aqui um pedaço de gelo. Não vou caprichar na figura, porque não é necessário, você vai entender. Esse gelo, vou botar aqui, gelo, está a menos 20. Na pressão normal, ele não está pronto para mudar de fase. Você cede calor para ele. Calor sensível. Ele vai aumentar a temperatura até o limite, que na pressão normal é 0. Então,
eu vou ter aqui o famoso gelo a 0 grau. Nesse ponto, ele atingiu a temperatura que, em termos gerais, é aquela que ele não aguenta mais aquela vibração. Aí você vai, continua cedendo calor para ele. Nessa hora, a temperatura não vai sair do zero. O calor que vai entrar, a gente vai chamar de calor latente. E aí, eu vou botar um recipiente aqui para recolher essa água líquida que vai sair daqui. Ó. O que vai acontecer? A famosa fusão. A passagem de sólido para líquido. Só que aqui temperatura zero. Primeiro ele muda de fase. Agora, se eu continuar dando calor para ele, agora sim, ele vai aumentar de temperatura de novo. Vou fazer ele aumentar até, por exemplo, 20. Aqui, de novo, é calor sensível. Latente para mudar de fase. Sensível para mudar de temperatura. Suponha que eu fosse fazer um gráfico assim, ó, em que aqui está a temperatura em graus Celsius. E o calor aqui, ó, que ele vai ganhando. Aqui o calor. Uma das unidades mais famosas é o caloria. Depois você vai ver o que é isso. Gente, a temperatura começou no menos 20. Vou botar aqui o menos 20. Ganhando calor. Andando para lá, ganhando calor. A temperatura vai a zero. Aí aqui, ela foi de menos 20 para zero, ganhando calor. Agora, tem um pedaço que ele ganha calor aqui, ó. E a temperatura fica aqui. Porque agora é calor latente. O gelo virou todo água, como alguns dizem, derreteu, fundiu. Já está no estado líquido. Muito bem? Ele volta a aumentar de temperatura. Muito bem? Calor sensível para mudar de temperatura, calor latente para mudar de fase. Nós somos tão poucos que eu vou te perguntar aqui. Até aqui, perguntas. Estou pronto para te responder. O que você não entendeu? Fala para mim. Está tudo bem? Beleza? Não. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Se você quiser tirar um print aí, printa porque eu vou apagar e nós vamos colocar as equações de funcionamento do calor sensível e do calor latente. Tá? Aí, se quiser copiar, copia. E aí, vamos junto. Calor sensível para mudar de temperatura, calor latente para mudar de fase ou de estado, como alguns dizem. Tá? E alô? Miguel, o que foi? Chegou agora?
Olha, o que eu fiz até agora foi o seguinte: explicar que o calor que você pode dar aos sistemas, ele pode facilmente ser identificado de duas maneiras. Uma, quando ele provoca mudança de temperatura, que é o calor sensível. Outra é quando ele provoca mudança de fase, que é o calor latente. Tá? Então, a gente vai fazer as duas coisas, o calor sensível e o calor latente, tá? Como é que eles funcionam. Tudo bem? Então, vamos lá. Apagando isso aqui, para poder te mostrar o funcionamento disso. Bom, vou arrumar um pano que esse agora está ruim. Como é que funciona o calor sensível? O calor que provoca variação de temperatura. Crianças, ele depende de três coisas, que são muito claras. Tá? Vou olhar aqui. Primeiro delas, da massa. Você consegue entender. Quanto mais massa tem um corpo, mais calor ele precisa para poder aquecer. Ora, claro, você quer aquecer um balde d'água, vai demorar. Quer aquecer uma xicrinha, vai ser mais rápido, porque a xicrinha tem menos massa. Concordamos? Tá? Então, a massa influencia no calor que provoca a variação de temperatura. Uma coisa, a própria variação de temperatura que você deseja, quanto mais você quiser esquentar, mais calor você vai ter que botar. Ou, quanto mais você quer esfriar, mais calor você vai ter que retirar. O calor vai ser proporcional também a quanto você quer que aqueça ou quanto você quer que o quê? Que esfrie. E, finalmente, vai depender do material. Por quê? Você concorda comigo? Há corpos que esquentam mais facilmente do que outros. Metal esquenta fácil. Você bota água dentro de uma panela de metal, bota no fogo. Tá? Durante algum tempo você ainda consegue meter o dedinho na água, tá? E ela está mais ou menos. Já no caso do metal, se você tirar a água de lá e botar a panela sozinha para aquecer, daqui a pouco tu não pode encostar o dedo, senão você vai se queimar, porque o metal ele tem como fazer com que essa energia varie com mais facilidade a temperatura dele. Então, há corpos que são mais fáceis de aquecer, corpos que são mais difíceis de aquecer. Por isso, o calor sensível depende de massa, de variação de temperatura e de material. Tá? Como é que é a equação que rege isso aí? Crianças, calor sensível, MC delta teta, ou delta T, como alguns gostam. Olha aqui. Tudo assim em proporção direta. Você concorda? Quanto mais massa, mais calor é necessário. Quanto mais variação de temperatura você quer, mais calor é necessário. E esse Czinho é que é a novidade. Esse Czinho se chama de calor específico. Crianças, calor específico é um número que vai mostrar para você o quanto difícil é de aquecer um corpo. Quanto mais calor específico, mais difícil de aquecer. Por exemplo, para você saber, água, tá? É um dos corpos que tem mais calor específico na natureza, um dos que tem mais. A água é bastante difícil de aquecer, bem mais difícil que outros corpos. Tá? Ela tem um alto calor, o quê? Específico. Só que
A gente escolheu a água como padrão. Assim, ó, fui fazer uma experiência com um pouquinho d'água para poder a experiência funcionar, para poder o meio externo não atrapalhar uma experiência com 1 grama de água. 1 grama. Aqui, ó. A gente colocou uma fonte que a gente conhece a taxa, conhece a potência, para poder saber quanto de calor foi necessário para o seguinte. Está aqui, ó, a fonte fornecendo calor, tá? Isso. A fonte fornecendo calor. E esse calor é para aquecer a água de 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. Olha a experiência, gente. Quanto calor eu preciso para que 1 grama de água varie a temperatura de 1 grau Celsius? Nós calculamos isso. E deu 4,18. Reparei a energia. É joule. Calor é energia. 4,18 joules. Tá? Ou seja, se a gente fosse fazer um calor específico de uma forma assim razoável, a gente diria o seguinte: cada grama de água precisa de 4,18 joules para aumentar a sua temperatura de 1 grau o quê? Celsius. Ora, o que pintou aqui? Uma coisa chata. Porque joule é padrão internacional. E o padrão internacional não é para massa em grama, é para massa em quilograma. Estava vendo aqui uma confusão de unidades. O que a gente resolveu fazer? Padronizar a água. Trabalha isso aqui de 1 caloria. O que é 1 caloria? É o calor necessário para que 1 grama de água varie a sua temperatura de 1 grau o quê? Celsius. E aí, esse caloria aparece muito nos problemas de termologia. Tá? Ele não é o padrão internacional. O padrão internacional é o joule. Joule é que é energia no padrão. Mas o caloria é muito utilizado. E a gente escolheu a água para poder fazer a unidade. Então, o que acontece? Olha só. O calor específico da água é 1 caloria para cada grama, para cada grau o quê? Celsius. Na realidade, eu já vi prova não dar esse valor para a água, dizendo que a água você tem que saber, a água é a substância do planeta e tal. Pode não acontecer de aparecer a questão, mas, na realidade, na maioria das vezes aparece. O que acontece? Se a gente for uma massa, calor específico, no caso da água ou de outra substância que você não sabe, mas virá na questão, e a variação de temperatura, é só você multiplicar os três que você vai ter o calor necessário para o processo. Informando a você mais um detalhe, que isso aqui é chato, mas você tem que saber. Essa quantidade aqui, ó, M vezes C, é chamada de capacidade térmica. Se alguém te informar a capacidade térmica, já deu a massa multiplicada pelo calor, o quê? Específico. Ótimo, a casa agradece. Só falta multiplicar pelo da Terra para tirar o calor. Agora, guarda. Calor sensível, calor que faz variar a temperatura. MC da Terra. Vamos usar isso. Daqui a pouco eu estou parando para a gente poder fazer questões. Tá? Mas calor sensível, emissora da Terra. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius.
Se não for água, ele tem que dar. Se for água, ele costuma dar também calor específico. Tá? Só você saber que tem que usar emissão da batata para poder variar a temperatura. Estamos juntos? Tudo bem? Então, olha ali, ó. Calor que produz variações de temperatura, EMC delta teta. Vamos fazer o de estado agora. Tá? Gente, do mesmo jeito, se você quer tirar um print, tira o print aí, que nós vamos seguir aqui, ó, com essa teoria mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, vamos lá. Calor que produz variações de temperatura sensível, MC delta teta. Agora, nós vamos para a mudança de fase, para fazer fusão, tá? Para fazer solidificação, para fazer ebulição, passagem de estado. Muito bem. Vou apagar esse. Nós vou deixar aqui num cantinho para a gente poder utilizar. Olha só. Vamos deixar pronto aqui num cantinho o seguinte, para você lembrar que o calor sensível é M, C, delta teta. E esse calor é para quando tem delta teta, é para quando tem mudança de temperatura. Deixa ele quieto ali. Agora, vamos lá. Vamos para o outro modelo, o famoso calor latente. Gente, já está acabando essa primeira parte, a gente vai exercitar já já. Calor latente. Isso aqui não muda a temperatura. Isso é para mudar de estado, mudar de fase. Como é que a gente fez com isso aqui? A gente foi para o laboratório. Foi para o laboratório para criar um número L. Esse L a gente chama de calor de mudança de fase. Por exemplo, L de fusão. L para passar de sólido para líquido. L de fusão da água. O que a gente fez? Pegou um cubo de gelo, deu calor para ele e viu quanto ele precisava para mudar de sólido para líquido. E acontece que isso, ainda bem, foi um negócio muito bem comportado. Todo o cubo de gelo que mudava de fase a 0 grau, na pressão normal, precisava da mesma energia para cada grama passar de sólido para líquido. Ou seja, quem era isso aqui que a gente fez no laboratório? Era o calor latente para cada grama. Né? Repara, olha aqui, ó. Unidade não padrão. Caloria por grama. E fomos fazendo umas tabelinhas. Por exemplo, você não tem que saber de cor, mas quem é o calor de fusão do gelo? Quanto ele precisa? Cada grama para poder fazer a passagem? 80 calorias por grama. Crianças, isso vem dado na questão. Aí diz assim, eu tenho aqui 100 gramas de gelo. Quanto calor é necessário para poder fazer a passagem? Olha lá. Passo ele para o outro lado. Q igual a ml. É só multiplicar a massa por esse L que vai ser dado para você. Por exemplo, eu tenho que passar 100 gramas de gelo de sólido para líquido a 0 graus Celsius. Quanto eu vou gastar? 100 vezes 80. 8.000 calorias. É só multiplicar. Por exemplo, ó, eu te informando L
de vaporização, de ebulição da água. Para passar na temperatura padrão, na pressão padrão, a 100 graus Celsius, passar de líquido para vapor, para ferver. O L é 540 calorias por grama. De onde é que vem isso aqui? No laboratório. A gente foi testar. Aí, se eu te disser quanto cada grama precisa, é só multiplicar pelo número de gramas que você tem quanto calor é necessário. Tá? Calor latente, vou botar aqui no cantinho, ó. Calor latente, vai ficar aqui a aula toda. É ml. E isso aqui é para mudar de estado. O outro é para mudar de o quê? Temperatura. Calor sensível e calor latente. Um para esquentar, se você ganha. Para esfriar, se você perde. O outro para mudar de o quê? Fase. Nós vamos devagar, tá? Armar uma matemáticazinha aqui para organizar o seguinte. Ganhar, tanto faz um ou outro. Ganhar calor vai ser calor positivo. Perder vai ser negativo, tá bom? Vai poder fazer diferença em quando o calor entra e quando o calor o quê? Sai. Mas eu vou fazer isso com calma para você ver. Preciso de você guardar o seguinte. Mudar a temperatura, calor sensível, emissão da teta. Mudar de fase, calor latente, ml. Durante a mudança de fase, mudança de estado, a temperatura se mantém constante. Tá? E esse Czinho aqui é um número que depende do material, que te diz da dificuldade que um corpo te traz para mudar de o quê? Temperatura. Quanto mais calor específico, mais difícil é de mudar de o quê? Temperatura. Água tem grande capacidade de ganhar grande calor sem mudar de temperatura. Agora, eu não sei se eu consigo aqui. Me dá um minuto. Tem isqueiro aqui. Aqui, gente, desculpa porque não tem isqueiro, vai com a vela mesmo. Não quer pegar o copo, você vai queimar. Eu vou queimar um, outro não. Não sei, então, Repara, um copo desse facilmente pega fogo aqui se eu botar em cima da vela. Aqui, ó, ó. Aí, ó o buraco que abriu, ó. Tá vendo? Fácil. Esse material tem baixo calor específico, ele se aquece com facilidade e tal. Muito bem. Crianças, aqui tem um copo com água. Água tem alto calor específico, água tem dificuldade de variar de temperatura. Então, quando eu boto ele junto com o copo e faço aqui, ó. Não tem truque, é ciência. Tu está vendo? Cadê? Aqui.
Vou botar mais aqui, ó. Tá achando que foi pouco? Tá aqui. Tocando fogo aqui. Cadê? Ó. Por quê? Porque a água tem alto calor o quê? Específico. Quando o copo tenta se aquecer, a água vai e rouba calor para ela, e ela rouba muito sem mudar de temperatura. Estou botando o dedo aqui, não está nem chegou perto de aquecer. E está aqui, ó. Ó. Ah, cadê? Está mais em cima. As pessoas não veem se você está vendo. Está aí, ó. Acho que convenci você que a água tem dificuldade de mudar a temperatura. Certo? Oi. Deu para ver legal? Tranquilo? Tá? A água não deixando o copo furar, não deixando ele queimar, porque ela recebe aquela energia toda e quase não varia de o quê? De temperatura. Porque ela tem alto calor o quê? Específico. Vamos, gente, tudo bem? Fala comigo, pô. Tudo tranquilo? Miguel? Sim. Obrigado, Miguel. Beleza. Pedro. Vamos lá. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar esse calor sensível, esse calor latente, para matar questões de prova para vocês. Tá? Para fazer, tá? Essa coisa acontecer. Tudo bem? Então, pega aí o material que você recebeu para a gente poder mandar brasa aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Está aqui. Pronto. Gente, vocês têm o material aí, não tem? Material de calorimetria na nossa aula. Vamos começar a fazer aqui com calma, tá? E o que tiver que fazer a mais devagar, a gente vai fazendo. Vou deixar aqui, ó, o calor sensível e o calor latente. Na realidade, a gente precisa de mais um conceito, porque não é um conceito de calorimetria, é um conceito de toda a física, que é a potência com que a energia chega, sai, entra, potência de um sistema. Por exemplo, os queimadores de um fogão têm uma potência, eles fornecem energia num certo tempo. Um chuveiro, uma lâmpada, tudo tem potência. O que é a potência de um sistema? Na realidade, é a energia que você ganha ou que você perde por intervalo de tempo. O padrão de potência, o padrão é joule por segundo. E joule por segundo tem um nome muito conhecido, watt. Esse troço se mete em toda a física. Agora, aqui na termologia, muitas vezes a potência vem em calorias por segundo, ao invés de joule em caloria, que não é padrão, mas tudo bem. Tá? Quando isso acontecer, se você precisar fazer a passagem para o watt, tá? Essa caloria aqui, ela costuma valer, eles costumam dizer que 1 caloria vale aproximadamente
ao invés de 4,18, 4,2 joules. Tá? Faz um. Às vezes cai até 4 puro, mas 1 caloria, 4,2 joules. Se você precisar, tiver alguma coisa em caloria e tiver que passar para o watch, o que você vai fazer é pegar essa unidade aqui, tá? E multiplicar por 4,2 ou pelo equivalente que foi dado para você. Porque você multiplicar isso aqui, ele vira watt. Porque o caloria, tá, é um número menor do que o número de joules. Você multiplica para poder ter o número de joules por segundo. Repara, muitas vezes, num problema, eles te dão uma potência com que o calor está entrando ou está saindo. E aí, com essa potência, olha só, energia por tempo. Olha aqui, ó. Potência, energia por tempo. Guarda isso. Vou botar aqui no canto também. Pronto. Ó. Mais uma fórmula importante. Potência. A energia que vai ser o calor sobre o tempo. Essas três coisas vão possibilitar que a gente faça nosso trabalhinho aqui bonitinho para você. Potência, energia por tempo. Unidade padrão, watt, mas pode vir em caloria por segundo também. Tá? Vamos à luta, então. Vamos começar a fazer as questõezinhas com calma. Pega elas aí, gente. Natália, está aí? Tô aqui. Olha só, você conseguiria, Natália, colocar aqui na tela essas questões, que se porventura algum deles não puder olhar as duas coisas ao mesmo tempo, ele pode consultar na tela a questão 1 da folha? E aí a gente vai fazendo 2, 3, 4. Dá para fazer, Natália? Vou tentar agora, tá? Depois eu te aviso. Tá. Mas você vai tentando, eu vou tentando fazer com eles aqui. Mas sempre O material já tá no grupo, qualquer coisa, tá? Todo mundo pode ver. é porque, às vezes, o cara não consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Será que dá? Então, vamos Sim, ver. vou ver aqui. Tá. Olha só. Questão 1. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1 metro de profundidade. Olha só. Gente, pré-militar tem conta. Não adianta tentar fugir delas, porque tem conta, tem mudança de unidade. Pré-militar, tenha paciência, tem que saber fazer. Tá? Então, a piscina tem 6 de comprimento, 5 de largura e 1 de profundidade. Isso quer dizer 30 metros cúbicos. Vamos lá. E está totalmente ocupada por água. Mas olha só. Diminui a mim e bota grande a questão, é melhor. Diminui a minha parte agora, deixa a questão grande. Fica mais jogo. Tá? Então, vamos lá. A piscina está totalmente cheia d'água. Verifica-se que a temperatura da água às 7 horas da manhã era 12 graus Celsius. Uma nova verificação foi feita às 4 horas da tarde, 16 horas, e a temperatura foi de 27 graus Celsius. Era 12, virou 27. Tá? A pergunta é, quais as opções mostram em calorias o calor, né, a quantidade de energia térmica de calor transferida pelo sol para a piscina? Tá? Olha só, está aqui, mas não dá para enxergar. Vamos lá. Quanto de calor foi transferido do sol para a piscina? Gente, é calor sensível.
é calor que provoca uma variação de temperatura. Tá? Portanto, é esse aqui. MC delta teta. O C da água é 1, foi dado. O delta teta é de 12 para quanto, gente? De 12 para 27, 15. Trabalhem. Eu quero calor. É M. O C é 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura é de 15. Por quê? 27 menos 2. Final menos inicial. Agora, essa massa eu preciso ter. A questão deu para você uma densidade da água. Você pode usar. Tá? Isso aqui está em grama por centímetro cúbico. O que eu preciso que você saiba? Devagar. Esquece aquilo. Primeiro, quem é o volume da piscina? Volume. 6 vezes 5 vezes 1. 30 metros cúbicos. Deixa quieto. Densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico. Vamos lá, agora vem o sofrimento. Agora você me pergunta. Gente, litro. Litro é o que cúbico? Litro é decímetro cúbico. E aí, na escadinha lá, ó, centímetro, decímetro, metro. De centímetro cúbico para decímetro cúbico é um degrau só, mas são 3 zeros, o que é cúbico. Ou seja, se você passar aqui para litro, tu tem que multiplicar por 1000. Porque 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Multiplica por 1000 embaixo, por 1000 em cima. 1 litro tem 1000 gramas. Tu podia saber disso. Tu podia saber disso, já ajudava. Mas, sabendo aqui, ó, densidade da água, 1 quilograma por litro. Pode ser. Repara, se eu disser em metro cúbico, gente, decímetro cúbico para metro cúbico, um degrau só, mas como é cúbico, 3 zeros, eu tenho que multiplicar aqui por 1000. 1 metro cúbico são 1000 litros. Olha aqui, ó, aí embaixo. Matemática lá do primário, lá da tietetética. Estou tentando te ajudar. 1000 litros. 1000 litros é 1 metro cúbico. Quando eu multipliquei por 1000 embaixo, tem que multiplicar por 1000 em cima. Ou seja, em 1 metro cúbico tem 1000 quilogramas de água. 1 tonelada de água para cada metro o quê? Cúbico. Ou seja, aquela piscina tem 30 toneladas de água. Esses detalhes você precisava ter na cabeça para poder fazer. Agora, tem uma saída. Qual é a saída mais clara? Mais clara. Olha para cá. Foi dada aí na questão a densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico. E acontece que a piscina tem 30 metros cúbicos. Como é que eu passo de metro cúbico para centímetro cúbico? Lembra? Densidade é massa sobre volume. Densidade.
massa no volume. Se eu tenho a densidade e tenho o volume, eu tenho a massa. Só que o volume tem que estar em centímetro cúbico. Gente, a piscina tem 30 metros cúbicos, metros. De metro eu vou para decímetro, que é litro. Mas é cúbico. 3 zeros. De decímetro eu vou para centímetro. Tá? Mais 3 zeros. Porque é cúbico. Ou seja, aqui está. E não adianta ficar triste, porque é assim que é o pré-militar. Não tem jeito. Tá? Acompanha. 30 metros cúbicos. 30 milhões de centímetros, o quê? É assim que fecha. Então, acompanha. A densidade é a massa sobre o volume. Então, eu quero a massa. Quem é a massa? A massa é a densidade, que é 1 vezes o volume, em centímetros cúbicos. Ou seja, 3, 6, 7 zeros. 3 vezes 10 a sétima. Isso quer dizer que a massa é de 3 vezes 10 a sétima gramas. O que eu fiz? Massa é densidade vezes volume. A densidade é 1, foi dada na questão. E o volume, eu tive que passar de metro cúbico para centímetro cúbico, senão eu não podia usar. E aí, ó, tá aqui a massa. Com ela, a gente vai para o mais fácil. O mais fácil é a física. Ele pediu quanto calor é necessário. Agora é mole. O calor é sensível. É MC delta θ. Quem é o calor necessário? Eu vou voltar lá para cima. Olha aqui. Quem é o calor necessário? Aqui. Massa. 3 vezes 10 a sétima. Calor específico, 1. Variação de temperatura, 15. 3 vezes 15, 45 vezes 10 a sétima calorias. Ou 4,5 vezes 10 a oitava calorias. De 45 para 4,5 eu tirei numa casa, tem que botar lá no 10. Você entendeu qual é a resposta? Letra C. Crianças, a coisa mais fácil aqui era a física. Era fazer o hemisfério da Teta. Agora, você tinha que saber que tinha 30 milhões de centímetros cúbicos nessa piscina, para poder multiplicar por 1 e ter a massa. Massa é densidade vezes volume. Densidade vezes volume. Acabou. E aí, foi? Foi, gente? Tranquilo? Então, a primeira, fechamos. A segunda já é teórica. Teórica, quando você entende, é mais fácil. Lembra que eu te falei que calor específico te mostra a dificuldade que um corpo tem de mudar de o quê? Temperatura. Opa, boa. Agora vai. A questão 2. Mais um pouquinho para cima, isso. Que beleza. Peraí, questão 2. Tá ali. Volta um pouquinho. Massas iguais de 5 líquidos. 5 líquidos diferentes. Tem seus calores específicos dados aí na tabelinha. Estão armazenadas separadamente numa mesma temperatura, com 5 recipientes diferentes, isolados. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, todo mundo vai receber o mesmo calor. Tá?
qual deles vai ter a temperatura mais alta? Gente, a temperatura mais alta é o que tiver menor calor específico. O calor específico te mostra dificuldade. Então, quanto mais calor específico, mais difícil de o quê? De aquecer. Então, ele quer a temperatura mais alta. A temperatura mais alta é o menor calor específico. Resposta, Mercúrio. Acompanha. Se você quiser ver isso como matemática, a gente pode te mostrar essa matemática aqui, ó. Repara, eu vou pegar a relação fundamental do calor sensível, aquela que faz variar a temperatura. Assim, E é igual a MC delta θ. Vai, na matemática. Deixa o C quieto de um lado. O Q está do outro. Passa o M delta θ. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Olha o que eu quero te mostrar. O C e o delta θ, olha a matemática. São coisas inversamente o quê? Proporcionais. Delta θ grande, C pequeno. Delta θ pequeno, C grande. Porque é assim, ó, quanto maior é um denominador, menor é a fração. Isso se chama proporção inversa. Você me pediu o seguinte: quem é que varia menos de temperatura? Quem tiver mais calor específico. Quem varia mais de temperatura, quem tiver menos? Vamos lá. Voltando para a pergunta que foi de prova. Eu achei ainda. Olha só. Massas iguais. Calores iguais. O Q e o M são iguais para todos. Qual deles apresentará a temperatura mais alta? Temperatura mais alta. Ele quer que varie mais a temperatura, então tiver menor calor específico. Menor calor específico. Olhando na tabela, Mercúrio, letra E. Tudo bem? Quanto menos calor específico, mais varia a temperatura. Proporção inversa. Vamos à luta. Gente, qualquer coisa, fala comigo aí. Paulo Miguel. Outra questão. Questão 3. Quanto calor em calorias deve ser cedido a 100 gramas de água? Olha lá, questão 3. A próxima. Isso. Quanto calor em calorias deve ser cedido a 100 gramas de água líquida a 100 graus, sob pressão normal, para que ocorra a ebulição completa, para que a água ferva toda. E ele dá um L. O calor de mudança de fase, calor de vaporização. Quem é? Isso aí é calor latente? É ml. Mora de fazer a dessa desde que você saiba. A água já está a 100 graus Celsius. Se ela já está a 100, ela já está pronta para mudar de fase. Se ela estivesse abaixo de 100, eu teria que esquentar primeiro para depois fazê-la passar. Ela já está a 100. Se ela já está a 100, ela está pronta para fazer a passagem, para ferver, para valer. Se ela já está a 100 e eu quero que ela vire vapor, ele dá o L. Ou seja, gente, agora é a mudança de fase. É calor latente? É que é igual a ml. Massa, 100 gramas. L de vaporização dado 540. Ah, aí não tem emissão da θ? Não tem, não. Não tem delta θ na temperatura, se mantém constante. Ele só faz
a passagem para o estado de vapor. Vai ficar 54, 0 aqui, 2 zeros aqui, 3 zeros. Vai dar 54.000 calorias. Está em potência de 10. Mas só tem uma com 5,4. Tá bom, aqui, ó. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 5,4 vezes 10 a quarta calorias. Aquilo ali é o número de casas na potência de 10. Tá? Deixa eu ver. Peraí. Boa noite. Pode repetir? Sim. Luana, o calor específico, Luana, ele indica dificuldade. Quanto mais calor específico, mais difícil de aquecer ou de esfriar. Quanto mais. Por exemplo, eu fiz uma experiência aqui para a gente ver com a água, que a água é um alto calor o quê? Específico, e ela não deixou nem queimar um copo aqui que eu botei fogo neles. Por quê? Porque ela roubava todo o calor para ela e ela tem dificuldade de mudar de temperatura. Então, olha só para mim. Quanto mais calor, aquele Czinho, quanto mais calor específico, mais difícil de aquecer, mais calor precisa. Ele perguntou quem é que aquecia mais. Quem aquecia mais era quem tinha menos calor específico. Menos calor específico, aquece mais. Mais calor específico, aquece mais. Eles são inversamente proporcionais. Portanto, ele queria quem tinha tido a maior variação de temperatura. Era o menor calor específico. Ou na tabela, era o mercúrio. Entendeu? Entendeu, Ana? Tudo bem? Beleza. Então, essa próxima aqui, ó. Calor latente, ml, letra B de bola. Vamos seguindo. 4. Qual a quantidade de calor? Cuidado, hein? Em quilocaloria. Esse cacau é quilocaloria, 1.000 calorias. Quilograma, 1.000 gramas. Quilômetro, 1.000 metros. Quilocalorias, 1.000 calorias. Qual a quantidade de caloria em quilocalorias que deve ser cedida a um cubo de gelo que tem 100 gramas de massa? E cuidado, hein? Ele está a menos 20 graus Celsius. Para que seja atingido o estado térmico final a mais 20. E, gente, aí. Repara. O gelo vai começar a menos 20. E ele não faz a passagem a menos 20, ele faz a passagem a 0. Tá? Eu quero que ele vá de menos 20 para mais 20, mas vai ter que passar para a água. Então, como é que faz isso? Gente, devagar. Pensa bem. São 3 estágios. Gelo a menos 20 não vira água. Na pressão normal, não. Ele só vira água a 0 graus na pressão normal. Então, esse gelo tem que subir de menos 20 para quanto? Para 0. Aí, quando chegar em 0, ele vai mudar de fase. Ele vai passar para água líquida, mas a 0. Foi pedido água a 20. Ou seja, olha os 3 estágios. Primeiro, o gelo. De menos 20 para 0. Depois, a fusão. Que é a passagem de sólido para líquido. Finalmente, a água líquida de 0 para 20. 3 etapas. 3 etapas. Pensa bem que você está me entendendo. A questão é essa aqui. O gelo, conforme eu fiz aqui no início, o gelo está a menos 20.
Gente, a menos 20, ele não vira água na pressão normal. Ele vira zero. Então, eu tenho que dar calor para ele chegar até no zero. Porque é lá que ele vai, conforme dizem as pessoas, derreter. O certo é fundir. Então, ele vai até zero. Mudando de temperatura. Isso é calor sensível. Aí, chegando aqui, eu continuo a dar calor para ele. Mas aí, não muda de temperatura. Aí, ele muda de fase. Ele vai ficar líquido. Mas líquido ainda a 0 grau. Aqui é calor sem calor latente. Finalmente, eu não quero água a 0, eu quero água a 20. Eu não, a questão. Então, tem que levar a água ganhando mais calor. De 0 para 20. Mas agora é de novo calor sensível. Gente, MC da Terra, ML, MC da Terra, agora cuidado. O gelo não tem o mesmo calor específico que a água líquida. Aí, na questão, está dado. Olha aqui, ó. Está dado aqui, ó. Calor específico da água, o Czinho da água, 1. Isso. Czinho do gelo, meio. Gente, calor específico do gelo é menor. Gelo é mais fácil de aquecer que a água. A água tem calor específico igual a 1, o gelo tem meio. A água demora mais para esquentar do que o gelo. O gelo tem menos calor do que específico. E o L de passagem, o L da passagem de gelo para líquido é 80. Vamos lá. Quem é esse primeiro calor aqui? Eu vou chamar de Q1. Quem é a massa de gelo? Deixa eu ver aqui. 100 gramas. Calor específico, meio. Variação de temperatura, 20. De menos 20 para 0. É final menos inicial. 0 menos 20. Vai dar mais 20. Quem é o Q1? Vai ficar 1000. 1000 calorias. Você vai botar em quilocalorias, é 1 quilocaloria. Certo? 1000. Olha lá. 20 vezes 1000, 10 vezes 100 mil. Isso aqui é para levar o gelo até 0. Calma agora. Agora, para mudar de fase, aqui a temperatura vai se manter constante e aí ele vai passando de sólido para líquido. Aqui é ml. Massa, 100. O L foi dado, 80. Então, quanto calor latente? 8.000. Nota como calor latente é um processo muito mais energético do que o sensível. Gastou-se muito mais para fazer o gelo virar água do que para fazer de 20 menos 20 para 0. 8 vezes mais. Você não acabou aí? Que pediram que a água que veio do gelo fosse até 20. De novo, variou a temperatura. Então, de novo, é MC da teta. Massa, 100. Mas agora é água líquida, gente. Agora é água líquida. O C1 e a variação de temperatura é 20 de novo. MC da teta. M100. C1 da água da teta, 20. Quantos de Q3? Aqui vai ser Q2, eu chamei outro de Q1. Q2, aqui Q3. Quanto? 2.000? 2.000 calorias. Ele pediu o total. O total
Soma tudo. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. 11.000 calorias. Como é que a gente tem em quilocalorias? Em quilocalorias, em 1.000 calorias, são 11 quilocalorias. Letra E. Problema que tem calor sensível, calor latente, calor sensível. Passagem de temperatura, passagem de fase, passagem de temperatura. Tem os três. Tá? Repara, isso é tido como um problema difícil. Gostou muito? Hã? 3 etapas. Sensível, latente e sensível. Com alergia hoje danada. Nossa Senhora. E aí, crianças? Tudo bem? Sensível para levar o gelo até zero, latente para o gelo virar água líquida, depois, sensível para levar de 0 ao quê? 20, como ele pediu no final. Tá? Vamos lá. Olha, essa sigla que vem aqui tem potência. Eu acho que tem potência. Tá? Potência é energia por tempo. Tudo bem? Mas a potência está em watts. Esse é que é o problema. Está em watts. Vamos com calma. Sabendo que a boca de um fogão tem a potência de 1.600 watts. Espera aí. Deixa eu apagar isso aqui para começar a brincadeira. Quer tirar a cópia, tira o print e nós vamos lá. Beleza. Ó. Vamos lá. A potência de uma boca de fogão, a potência. Energia por tempo, calor por tempo. 1.600 watts. Isso quer dizer 1.600 joules, calor em joules por segundo. Tá? 1.600 watts. Lembra que essa potência é a energia pelo intervalo de tempo. Vamos lá. Toda vez quase que eles falam de energia, de potência, para calcular o tempo para fazer a coisa. Então, vamos lá. Determine o tempo, daí o tempo, em segundos, para que 1 litro d'água, a pressão normal, inicialmente a 20 graus Celsius, que é a temperatura do ambiente, comece a ferver. Tá? Sem perdas para o meio. Ele está a 20, ele tem que começar a ferver. Em quanto tempo ele vai? Agora, olha só. Facilitaram. 1 caloria, 4 joules. Gente, 1 litro d'água, lembra? 1.000 gramas. 1 litro d'água, 1.000 gramas. 1 litro d'água tem 1 quilograma. Eu mostrei isso para você. 1 litro d'água, 1 quilograma. Guarda isso. Então, vamos lá. Ele quer que a água, que está a 20, comece a ferver. Começar a ferver na pressão normal é chegar até 100. Então, ela tem que aumentar de 20 para 100. Aumentar de 80, o delta teta. Vamos lá. Quanto calor vai ser necessário? MC delta teta. É calor para variar a temperatura. De 20 para 80. Vamos, gente. Massa. 1 litro d'água. 1.000 gramas. Calor específico da água. 1 caloria por grama, graus Celsius.
variação de temperatura, 80, de 20 até 100. Por que até 100? Para começar a ferver. Ela ferve a 100 graus Celsius, na pressão normal. Então, quanto calor foi necessário? 80.000. Cuidado agora, 80.000 calorias. Aqui está o problema. Se você esquecer, tá? E trabalhar misturando caloria com watt, você está fazendo bife com molho de camarão. Vai ficar uma porcaria. Por quê? Porque uma coisa não casa com a outra. Ou você passa de watt para caloria, para joule para caloria, ou de caloria para joule. Eu te diria, como você gosta mais de multiplicar, e aqui, ó, ele está dizendo 1 caloria, 4 joules. Cada caloria, 4 joules. Está dizendo aqui. Portanto, se eu multiplicar isso aqui por 4, vai ficar 4 vezes 8, 32. 1, 2, 3, 4 zeros. 32 vezes 10 a 4 joules. Agora dá a unidade certa. Ou, tá? 1,32 com 4 zeros. A pedida é o tempo. Olha para cá. Passa o tempo multiplicando e a potência dividindo. Vai ficar assim. ΔT igual a calor dividido pela potência. Estamos juntos? Direitinho? O tempo multiplicou e a potência dividiu. Ora, aqui, ó. É tão melhor usar a potência de 10, é que vocês não gostam. Aqui, quer ver? 32 vezes 10 a quarta. É o calor. A potência, olha para cá, ó. 16 vezes 10 ao quadrado. Intervalo de tempo. 32 por 16, 2. 10 a quarta dividido por 10 ao quadrado. Conserva de cima e subtrai das de baixo. Subtrai as expoentes. 4 menos 2, 2. Ou seja, 200 o quê? Segundos. 200 segundos. Ricardo, eu não podia fazer assim, não? 32 com 4 zeros. Por 1.600. Corta 2 zeros. Aí fica 3.200 por 16. Tá? 32 por 16, 2 zeros, 200. À vontade. Tá? Não pode errar essa conta, né? Isso aqui não pode. A gente usou a potência pela primeira vez. Olha ali, ó. Como potência é energia por tempo, o tempo passa multiplicando, a potência dividido. O tempo é energia por potência. Certo, gente? Aí você dividiu a energia pela potência e tirou o tempo necessário. Cai muito isso. Vamos? Tudo bem? E vai rolando. Questão 6. Vai só complicando devagarzinho, né? Uma máquina térmica de potência constante igual a 1.000 watts. Olha aí, ó. 1 quilowatt, 1.000 watts. Transfere calor para um cubo de gelo de 40 gramas, que está a zero. Ele está a zero, ele já está pronto para mudar para virar água. Na pressão normal. Só que olha só uma coisa que você tem que saber fazer. Com eficiência de 80%. Parei.
transferir com uma eficiência de 80%, quer dizer o seguinte, ele tenta dar os 1.000, tá? Os 1.000 joules por segundo, tá? 1 kilowatt, os 1.000. Mas acontece que 20% se perde. Por quê? Porque tem outro cara que leva calor, o ambiente rouba, alguma coisa não está deixando ele performar com tudo que tem direito. A máquina é de 1 kilowatt, mas ela opera com eficiência de 80%, de 0,8 vezes isso. 20% ela perde, 80% ela dá. Isso é que é eficiência de 80%. Tá? Ou rendimento. Muito bem. Determine o tempo, lá vem o tempo de novo, ó. O tempo, a energia por potência. Determine o tempo necessário para que a fusão do gelo seja completa. Fusão do gelo. ml. Calor latente. É para mudar de estado, não é para mudar de temperatura. Então, o calor vai ser ml. Pede para transformar 1 caloria para 4 joules, que é o que mais está acontecendo. E o L é 80. Vamos lá. São 40 gramas de gelo. Vamos devagar. Muito bem. Eu vou voltar ao fato de que potência é energia, no caso aqui o calor, pelo intervalo de tempo. Eu quero intervalo de tempo. É só ter a potência e o calor. A potência eu já tenho. A potência ele deu 1.000 watts. 1 quilowatt. Tá? Qual é o problema? Embora a potência seja de 1.000, a eficiência de 80% tem 20% de perda. Ora, então, quem é a questão de potência útil? A que vai realmente funcionar. 80% de 1.000. Ou seja, 800 watts. Dos 1.000 que a máquina tem, ela consegue dar 800 e se perde em 200, se perde em 20%. Então está lá a potência. O que é para fazer? O que é para fazer? É para fundir um gelo. 40 gramas de gelo. Tá? Calor para mudar de fase. ml. Massa, 40. L, 80. Quanto calor? 432. 3.200. Calma agora. Caloria. Lá vamos nós de novo com o mesmo problema, que cai em tudo quanto é prova para vocês. Não posso misturar isso aqui. Tem que ser joule. Como eu estou com 3.200 calorias, vou multiplicar por 4. Tá? Vai ser isso aqui, ó. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 2, 8. Vai dar 128 com 2 zeros. Joules. De 3.200 para 12.800. Isso é caloria. ml em caloria. Passei para joule. Pronto. Agora, vamos lá. Que é o tempo? O tempo é o calor sobre a potência. Calor, 12.800. Potência, útil, 800. Contamos 3 zeros.
Tá? Repara, 128 por 8. Deixa eu olhar aqui. Ah, 128 por 8. 1 dá 4. 6, 48. 48. É 48 mesmo? Ou eu errei? Não, 16. Aqui. 48 é aqui. 16. 16. Cadê? Deu 16 segundos. Dessa vez, o calor era ml. Dessa vez é ml. E aí, tempo, energia por potência. Tá? Fazendo questões de prova para vocês. Por exemplo, qualquer uma dessas pode estar no meio da vida que está vindo aí rapidinho, tá? Daqui a 1 para 2 semanas. Tá? A EA está chegando, com esse estilo de questão vai ter pelo menos 1, 2 lá vai ter disso. De calorimetria. Pode contar. Tá? E aí, 16, letra D. De novo, dessa vez foi ml, dessa vez foi calor latente, dessa vez foi mudança de fase. Olha, vou deixar essa 7 para o final, porque ela tem umas coisas diferentes aqui, tá? Deixa para o final. 8. Vamos para 8. Num recipiente de capacidade térmica desprezível, ou seja, esse recipiente é um isolante térmico. Tá? Ele não influencia em nada. Temos inicialmente 400 gramas de um metal. Um calor específico dado, que está a 80 graus, o quê, Celsius? São colocados 100 ml d'água, 100 gramas de água, porque cada mililitro tá, é 1 grama, cada centímetro cúbico é 1 grama. Se eu colocar 100 ml de água líquida a 20, olha lá, o metal está a 80 e a água está a 20. No interior do mesmo recipiente, como se fosse uma... Cadê? Isso. Como se fosse uma garrafa térmica. Tá? Você botou 100 ml de água a 20 e 400 gramas de um metal a 80. Supondo não haver nenhuma mudança de fase aí, qual é a temperatura final do processo, o equilíbrio do processo? Vamos pensar como é que faz isso. Vamos pensar. Problema de equilíbrio. Olha só. Tem um recipiente. E esse recipiente é o isolante térmico, para não deixar o meio de fora aqui algum problema com a nossa experiência. Aqui dentro tem 100 gramas de água. Tá? E esses 100 gramas de água estão a 20 graus Celsius. Muito bem. O metal foi colocado aqui dentro. Olha o corpo. Tá? São 400 gramas de metal. Tá? E ele está a 80. Ora, a água vai roubar calor do metal? O metal vai dar calor para a água? A temperatura do metal vai baixar? E a da água vai subir? Até que eles vão se encontrar num equilíbrio. Mas não tem que ser no meio do caminho, não tem que ser na média.
Porque são corpos diferentes, de massas diferentes, cores específicos diferentes. Tudo diferente aqui, mas uma coisa é certa, vai sair calor do metal para a água, do quente para o frio. E calor sensível, calor que muda de temperatura. Gente, repara, o metal perde, a água ganha. Tá? MC delta teta é perdido pelo metal e é ganho pela água. Como não tem mais ninguém, o que um ganha é o que o outro perde. Pensa, quem perde é negativo, quem ganha é positivo. Só que o que perde é igual ao que ganha. Então a soma é igual a quanto? Zero. Ou seja, tem um Q1, que é um metal cedendo. Tem um Q2, que é a água recebendo. A soma tem que dar igual a zero. Por quê? Porque o que um perde é o que o outro ganha. Um é positivo, outro é negativo. Repara, não é MC da teta? Vamos lá. Vamos fazer o metal primeiro. Quem é a massa do metal? A massa é 400. O calor específico é 0,25. E agora? E agora? E agora? Delta teta é a temperatura final menos a temperatura inicial. E a inicial é 80. Eu não precisa ter dito que era menos ou mais, mas isso aqui vai dar negativo, porque olha só, esse teta é menor que 80. Mas deixa eu falar. O metal deu MC delta teta. A água vai receber isso. São quantos gramas de água? 100. Calor específico, 1. Variação de temperatura. De novo, ó. Temperatura final menos temperatura inicial. A da água é 20. Gente, delta. Temperatura final menos temperatura inicial. Delta é sempre isso. Final menos o quê? Inicial. Tá? E essa soma é igual a zero. Pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o teta final. Então, vamos lá. 400 vezes 0,25. 100. 100 vezes teta. 100 teta. 100 vezes 80. 8.000. Esse positivo e esse negativo. Multipliquei o 100 pelos dois, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui dá 100. Aqui dá 100. Multipliquei pelo teta e pelo 80. Vai acabar dando a média, hein? Aqui dá 100 também. Tem que multiplicar pelos dois. Vai ficar 100 teta menos 2.000. Multipliquei pelos dois. 100 teta mais 100 teta. 200 teta. Passa para o outro lado. 8.000 mais 2.000. 10.000. Olha lá. 4 zeros. 100 sobre 2. Temperatura de final de equilíbrio. 50 graus Celsius. Olha como é que eu fiz. Soma dos calores trocados igual a zero. Por quê? Porque um é negativo e o outro é positivo. Somado tem que dar zero porque eles são iguais. Quem dá para quem recebe aqui. Não tem mais ninguém entrando na brincadeira. O ambiente é fechado. Cansa de cair esses problemas, gente. Mas cansa de cair. Tá? Repara, não tem que dar na média, não. Tá? A gente pode bolar qualquer um agora. Posso dar uma louca e dizer assim, quer ver? Ó? Repara. Vamos fazer o seguinte. Se cair esse com 3 corpos, vai ter gente que não sabe fazer.
E fica assim, calor cedido igual a calor recebido, e se forem 3, estão no meio. Por exemplo, ó, vou fazer assim. Aqui tem o primeiro corpo. Massa, 100 gramas. Calor específico, olha que é massa. Calor específico, 0,25. Temperatura inicial, 80 graus Celsius. Esse é um dos corpos. Um segundo corpo, massa, 400 gramas. Calor específico, 1. Temperatura, 20 graus Celsius. Um terceiro corpo, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu mudar aqui, ó. Vou botar 200 aqui. Vou botar 300 gramas. Meio de calor específico. Temperatura 50. Tem 3 copos ali, tá vendo? Massas, calores específicos e temperatura. Como é que faz? Só igual a zero. MC delta teta. Olha como é que faz. Esse aqui, massa, 200. C, 0,25. Olha lá, olha o detalhe, ó. Temperatura final, menos 80. Delta teta, final é o inicial. O segundo, mais 400 vezes 1. Olha lá. Temperatura final, menos 20. Olha o terceiro. Vocês não dá certo não, hein? 300 vezes meio, temperatura final, menos 50. Como é que é? São igual a zero. Ah, é grande, e daí? 200 vezes 0,25 dá 50. Multiplica aqui, ó. 50 teta menos 50 vezes 80. 4.000. O outro, mais 400 teta menos 2 vezes 4, 8, 8.000. O outro, 150. 150 teta menos, meu Deus, 150 dá 75. 5 vezes 150. 75, com 2 zeros. Toma troca igual a zero. Deixa os tetas aqui, joga os números para lá. 50 mais 400, 450. Mais 150, 600 teta. Tomara que dê certo. Tentei. Tudo para o outro lado positivo. 8.000 mais 4.000. 12.000. 12.000 mais 7.500. 19.500. Deixa eu ver se está certo. 150 teta. 5 vezes 15, 75, 2 zeros está. Senhores, contou 2 zeros. Teta é igual a 7,95 dividido por 6. Divide aí para mim. Vai dar certo. Acho que vai. Quanto é 195 por 6, gente? Vai dar 3 vezes 6, 18. 19, 1.
15, não tá bom, não. 15 vai dar 2 vezes 6, 12, para 15, 3,30, 32,5. Vai lá. 32,5 graus Celsius. Olha o que eu fiz. M1, C1, 2θ1. Mais M2, C2, mais M3. É só somar tudo e igualar a zero, que você tinha equilíbrio. E não precisa ser de 2 copos, pode ser 3, 4, não importa. Vai sair. Certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Outros equilíbrios, você que vai ter latente também. Essa questão, só você saber, é do ITA. Essa 9. Se você botar no Google e perguntar onde é que caiu, vai aparecer lá, ITA. Tá? Não, a 9, a 9. A 10 é teórica. Volta uma. Professor, então, o arquivo que Isabela me deu não tem a 9. Ah, não é? Então tá. Então eu vou para 10. Uma pena. Eu vou para 10. Vamos lá. Não tem a 9? Que estranho, né? Tá legal. Vamos lá. Vamos para 10. Vou vendo com ela aqui. Gente, é teórico, tá? Teórico. Com calma. Com calma. Você dá um tempo para você me dar a resposta. Você dá um tempo para você me dar a resposta. Um bloco, mas você não pode colar, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem a resposta aí embaixo, caraca. Vamos lá. Não cola, não. É assim: um bloco de gelo está a temperatura inferior a zero. É o negativo. Aí ele recebe energia numa taxa, numa potência constante. E ela vai ser distribuída pelo gelo lá, que estava a menos que zero. O calor específico do gelo é metade do da água, lembra? A gente já usou. O do gelo é meio, da água é 1. A água é mais difícil de aquecer do que o gelo. O gelo é mais fácil. Dentre as alternativas a seguir, qual é o gráfico que fica melhor para a temperatura do gelo em função do tempo? Nota, ele começa negativo e acaba positivo. Vê o que você acha aí, um tempinho para você me dar a resposta dessa aí. Tá? Para você ver se você acerta. Sem roubar. Eu tenho que fazer a última questão. Fizeram? Acompanha. O gráfico que ele está pedindo é assim. Aqui fica a temperatura. E aqui o tempo que vai levar para acontecer. Ele diz que o gelo começa abaixo de zero. Ele vai ganhar calor. Ele vai subir até zero. Mas depois que ele chegar em zero, ele não continua subindo, não. Por quê? Porque ele vai levar um tempo para passar de sólido para líquido, para fazer o calor latente. Ou seja, fica um tempo aqui grande
no calor latente. Até que o gelo finalmente virou líquido. Agora, tem um detalhe. Preste atenção. A água é mais difícil de aquecer. Então, para conseguir a mesma variação, aqui, ó, e aqui, a água vai durar mais tempo, porque ela é mais difícil de aquecer, ela tem mais calor, o quê? Específico. Se ela é mais difícil, vai levar mais tempo para a água do que para o gelo. Esse pedaço aqui é o dobro desse. É até exagerado, mas é o dobro por quê? Vai levar o dobro do tempo que vai precisar do dobro do calor. A água tem o dobro do calor específico, ou seja, o gráfico certo é o que faz essa variante de coeficiente angular aí, ou seja, letra E de elefante. E a gente repara, aquela questão, tá, que eu pulei da cachoeira, depois a gente faz no outro dia, porque ela depende de energia, ela é doída também. Ela depende de transformar a energia potencial, tá, em energia térmica, que é uma coisa que a gente não... Nessa aula, era assim, um brinde a mais, mas que não é uma boa a gente forçar a barra hoje. Tá? Agora, a outra do ITA até dava para fazer, que era de troca térmica. Essa, tá? A gente vai deixar para uma próxima, porque eu preciso de uma aula sobre energia, que, aliás, estou pensando seriamente em fazer a próxima aula ou de lei de Newton ou de energia. Eu acho que vou fazer uma aula, tá, em cima de um assunto como esses de mecânica na próxima vez. Tá bom, gente? A gente fez um bocado de calor sensível, calor latente aí, de ml para mudar de o quê? Fase, e de ml para mudar de temperatura. Espero que você tenha entendido, que você tenha visto e que você aproveite essas quando vierem na prova. Gente, prazer, boa noite, um beijo a todos, fiquem bem, tá? E qualquer coisa, mandem as dúvidas de vocês para cá, que a gente tira as dúvidas de vocês, mesmo fora da aula. Tá legal? Um abraço grande. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Natália. Tchau.